Bom, de todas as coisas que nós temos ouvido, eu creio que provavelmente, né, a que mais nos alegra é quando nós pensamos no arrebatamento, mas não pelo arrebatamento em si, mas porque é naquele dia que nós vamos conhecer pessoalmente, né, digamos assim, ou de vista, né, por vista, o nosso Senhor, nosso bondoso Salvador Jesus Cristo. Hoje nós o conhecemos pela fé, né, ele nos foi apresentado através da palavra de Deus, nós temos crido nele como nosso Salvador, mas nós teremos o privilégio de ver a ele face a face. E esse é o grande é a grande questão para nós, né? O grande momento para nós é a expectativa que nós temos de vê-lo, de conhecê-lo e de estar para sempre com ele, né? Por toda a eternidade nós estaremos com ele a partir de então. Mas o fato é que nós ainda estamos aqui na Terra, né? Nós, como já vimos, estamos aqui na condição de peregrinos e forasteiros. Dessa forma, nós precisamos caminhar, né? É uma jornada que para alguns é mais curta, para outros é mais longa, né? Alguns já têm trilhado essa jornada da fé aqui nesse mundo há muitas décadas, outros estão começando agora. O fato é que nós não sabemos quando nós terminaremos essa jornada aqui, quando nós estaremos com o Senhor. E enquanto estamos aqui nessa jornada, ele deixou algo para nós muito especial, algo que era especial para ele, né? E que também é especial para nós, mas quando ele instituiu, era especial para ele. E é sobre esse assunto que nós queremos falar nessa noite, né? É sobre o partir do pão, né? Ou em algumas passagens é descrito como ceia, né? Ceia do Senhor. Mas não queremos falar de maneira exaustiva sobre esse tema, porque não é esse o assunto do Acampa Jovem, né? O assunto do Acampa é as profecias, então a gente quer falar sobre esse assunto relacionado à questão das profecias. Então, o título, né, que os irmãos aqui de Piracicaba propuseram é a importância de relembrar a morte do Senhor até que ele venha. Se nós buscarmos na palavra de Deus, nós vamos encontrar 4 passagens que falam sobre a instituição da ceia. Uma nós encontramos em Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 30, né, o ponto principal ali. Também nós encontramos no Evangelho de Marcos, Marcos 14, 22 a 26. Evangelho de Lucas, Lucas 22, 14 a 20. E 1 Coríntios 11, versículos 23 a 28. Se nós abrirmos ali em Mateus e em Marcos, né, não precisa abrir, os versículos estão todos aqui, nós vamos ver que os dois textos são muito parecidos, né? As passagens são muito parecidas. Os dois evangelistas, eles fizeram um relato muito parecido daquela noite ou daquele momento específico daquela noite, né? Era uma noite que para os discípulos talvez não tinha até então um significado tão diferente, né? Era apenas a ocasião da Páscoa, mas eles não sabiam ainda o que estava por vir, o que aconteceria no dia seguinte. E eles então se reuniram com o Senhor num cenáculo, né? Seguindo ali as instruções do próprio Senhor Jesus, para participar da Páscoa, que era uma tradição, né? Uma tradição, um mandamento, né? Que existia lá desde a lei, até antes da lei, né? Quando o povo ainda estava no Egito, já havia sido determinado por Deus que o povo deveria comemorar a Páscoa, e os judeus então faziam isso todos os anos, né, geralmente. Para muitos, sim, já era só uma tradição, alguns entendiam, né, a importância daquilo. E o Senhor Jesus estava com os seus discípulos ali naquela noite fazendo isso. E ali Marcos e Mateus, eles fazem um relato então bem parecido. Basicamente, né, o Senhor, nesse relato, né, de Mateus e Marcos, o Senhor apresenta os emblemas, né, o pão e o vinho, e o cálice, né, melhor dizendo, vamos falar do cálice, depois a gente explica isso melhor um pouco. Ele explica o significado de cada um desses emblemas, e ele então traz uma informação, né, ele diz que não beberia novamente do fruto da vide até o dia em que bebesse no reino de meu Pai ou no reino de Deus, dependendo do evangelho em que essa passagem está escrita. Mas ela é bem semelhante. Então, quando nós olhamos para essa passagem nos evangelhos de Marcos e Mateus,
nós podemos eventualmente sentir falta de algumas informações que nós normalmente temos, né, sobre a instituição da ceia, mas nós vamos ver que essas informações elas estão mais em outras passagens, né? O Evangelho de João, né, eu não comentei sobre o Evangelho de João, né? O fato é que João faz um relato detalhado daquela noite. Ele é o que mais detalha, na verdade, os acontecimentos daquela noite, né? Mas ele não menciona especificamente o momento em que o Senhor institui a ceia, né? Então, nós não vamos fazer nenhum comentário no Evangelho de João. Vamos passar adiante. Lucas apresenta mais informações do que Mateus e Marcos. Ele acrescenta detalhes no seu relato que os outros não apresentaram, né? Então, nós vamos nos ater um pouco mais aqui ao relato no Evangelho de Lucas, fazendo ali um recorte, né, dos versículos 14 do versículo 14 ao versículo 20, do capítulo 22. Por quê? Existem, né, o texto ele é um pouco maior, mas ele relata ali questões relacionadas à Páscoa, então vamos nos ater mais a esses versículos. Então vamos ler, né, Lucas capítulo 22, versículos 14 a 20, vamos projetar aqui. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Portanto, nós vemos aqui Lucas fazendo um relato, né, mais detalhado. Eu vou abrir aqui porque depois eu vou ter que passar o slide. Provavelmente eu vou voltar no texto. Uma das coisas que Lucas nos apresenta que nós não tínhamos visto ainda anteriormente, né? O Senhor, ele se senta à mesa com os seus discípulos e deseja ter comunhão com eles. Versículos 14 e 15 nós temos essa cena descrita, né? É interessante, né? Ali realmente havia uma mesa, né? Uma mesa em que os elementos, ou todos os alimentos, né, que eles estavam comendo naquela noite foi colocada. De fato, né, quando nós partimos o pão no domingo, nós geralmente usamos uma mesa, né, uma mesa física, mas nós podemos pensar também no significado da mesa nas Escrituras, geralmente, né? Não posso dizer que em todos os casos, mas um significado para a mesa nas Escrituras geralmente está relacionado à comunhão, né? Então, quando eu ofereço, por exemplo, um jantar na minha casa, né, eu convido alguns dos irmãos, eu estou demonstrando que eu quero ter comunhão e, de fato, quando nós nos sentamos ali e fazemos aquela refeição, nós estamos tendo comunhão. A mesa, ela fala disso, né? De comunhão. E o Senhor Jesus, ele se sentou à mesa com os seus discípulos, né? Ele não foi convencido a se sentar à mesa, ele não fez aquilo por constrangimento, mas ele tomou a iniciativa de fazer, ele quis fazer. E o texto vai além, né? O próprio Senhor Jesus disse, versículo 15, disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Portanto, o Senhor, ele fez aquilo com o seu coração. Ele queria sentar à mesa com os seus e ele queria comer com eles. Ele queria ter comunhão com eles. E tal é a situação também conosco. Nós estávamos totalmente distantes de Deus, nós estávamos em conflito com Deus, nós tínhamos uma inimizade contra Deus, mas Deus queria se relacionar conosco. Deus queria que nós tivéssemos comunhão com Ele e com o seu Filho, o Senhor Jesus, e uns com os outros, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, diz que nós somos chamados à comunhão do seu Filho. Deus nos chama para ter comunhão. Nós, então, podemos entender o valor daquele momento em que o Senhor,
instituiu a ceia, né? Ele desejava que nós estivéssemos à mesa com ele, não só os discípulos naquela época, mas podemos estender a todos nós. E ele expressa isso, né? Uma outra questão, uma outra diferença, né, é que no texto de Mateus e Marcos, essa referência ao reino de Deus, ela está no final do texto, né? Então lá o Senhor apresenta os emblemas, apresenta o significado deles e depois ele diz que só voltaria, né, a beber o fruto da vide no reino de Deus. Mas aqui em Lucas, essa fala do Senhor Jesus, ela vai para o meio do texto entre a comemoração da Páscoa e a comemoração e a celebração da ceia, né? A instituição da ceia. Eu creio que dessa forma nós temos o conceito envolvido ali melhor transmitido, né? Porque, na verdade, essa referência ao reino de Deus e no caso de Lucas ele inclui a Páscoa, né? Ele diz que só comeria a Páscoa no reino de Deus. Ele aponta para o futuro. Ela é uma referência que está relacionada justamente à Páscoa, né? No Evangelho de Mateus e Marcos isso não fica tão claro. No Evangelho de Lucas fica bem mais claro, né? O Senhor é como se ele dissesse para os seus discípulos que eram judeus, que estavam acostumados, né, a comemorar a Páscoa, disse: olha, essa é a última vez que vocês comemoram a Páscoa, né? Pelo menos por agora, né? Vocês vão comemorar a Páscoa aqui comigo e a partir de agora será uma outra celebração, a partir de agora será uma outra refeição que vocês vão fazer e a Páscoa ela voltará a ser comemorada no futuro, mas por hora, né? A celebração será a ceia, né? Que nós vamos ver agora o que é. E é interessante que nós ontem falamos, né, sobre a diferença entre Israel e igreja, e aqui também nós começamos a ver isso já delimitado, né? A Páscoa, referente ao povo de Israel, vai ficando para trás, né, em certo sentido, e a partir de agora é feita instituída uma nova refeição relacionada à igreja, né? Também temos a apresentação dos emblemas, sendo que aqui o Senhor faz mais uma vez, né, essa distinção entre a Páscoa e a ceia, né? E como ele faz isso? Quando nós lemos esse texto, né, de Lucas, à primeira vista podemos até ficar um pouco confusos, né? Porque primeiro é dito que ele toma o cálice, depois é dito que ele parte o pão e depois é dito novamente que ele toma o cálice. Nós poderíamos dizer, mas como assim, né? O cálice primeiro que o pão, depois cálice, pão, depois cálice de novo. Mas é porque a primeira referência ao cálice ainda é relacionada à comemoração da Páscoa. E aí quando ele encerra a comemoração da Páscoa, ou ele interrompe, né, essa comemoração, ele parte o pão, né? Ele toma o pão, versículo 19, né? E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e deu. E depois, no versículo 20, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. E nessa minha tradução não diz, né? Mas ali diz, aquela tradução diz que é o cálice depois da ceia, né? Era uma tradição, né, daquela refeição da Páscoa. Existiam alguns cálices que eles iam tomando durante a refeição, né? E esse cálice depois da ceia foi aquele que o Senhor separou, tirou do uso comum daquela festa da Páscoa para instituir ali essa refeição, essa celebração que é a ceia. Também aqui em Lucas, o Senhor introduz um pensamento acerca da motivação para partir o pão, né? Ele fala no versículo 19, fazei isto em memória de mim. E ele faz isso, ele diz isso quando ele está falando, quando ele toma o pão, né? Ele pega o pão, parte, né, entre os discípulos e diz, fazei isto em memória de mim. Ele não diz essa frase no relato de Lucas, não aparece essa frase, né, quando ele toma o cálice, né, e distribui também entre os seus discípulos. Mas o que a gente quer focar, a questão dessa frase ter sido colocada, né, fazer isto em memória de mim, vamos falar um pouco mais dela na sequência.
Bom, no relato de Lucas, portanto, nós aprendemos alguns pontos importantes, né? Primeiro, o Senhor quer mostrar que até ali eles comemoravam a Páscoa, né, que era relacionada a Israel, mas que agora essa festa seria deixada de lado e seria retomada no futuro, né? Assim como as relações de Deus com o povo de Israel foram interrompidas, né, por um momento e serão retomadas também no futuro. E desse parêntese do tempo, nesse intervalo, Deus então se volta, né, para a igreja, institui a sua igreja aqui na terra, estabelece a sua igreja aqui na terra e institui essa celebração que é o partir do pão relacionada à igreja. Então nós vemos algo que inclusive já foi falado, se eu não me engano, pelo irmão Ricardo, né, hoje ou ontem, talvez ontem, que a celebração, uma celebração apontava para o futuro e a outra apontava para o passado, né? Ali, naquela noite, naquele momento, o Senhor Jesus estava... ele comemorou a Páscoa com os seus discípulos, e a Páscoa apontava para a obra redentora do Senhor Jesus ali na cruz, dele mesmo, né? Aquilo que aconteceria justamente naquele dia da Páscoa, a morte do Cordeiro, o sacrifício, né, do Cordeiro, cujo sangue, ao ser visto por Deus, né, nos garante que nós não seremos alcançados pelo anjo destruidor, né? Estou usando aqui as expressões que foram usadas lá na primeira Páscoa, né? Quando o povo, quando comemorou a primeira Páscoa, ele tinha que matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas para que o anjo destruidor não entrasse naquela casa e matasse aquela pessoa ali, o primogênito, né, que estivesse dentro daquela casa. Então, claro que aquilo tudo apontava para o Senhor Jesus, para o seu sacrifício, para o seu sangue vertido na cruz. Portanto, a Páscoa era algo que apontava para frente, né? Apontava para o futuro. E o Senhor ali institui a ceia, que aponta para o passado, aponta novamente para a cruz, que nos faz olhar para o Calvário, né? Para o nosso Salvador, para o seu sacrifício feito por nós. Portanto, temos o Senhor no ponto central da história, né? O Senhor e a sua obra no ponto central da história, e todos os nossos olhares devem convergir para Ele, né? Tanto era assim no passado, apesar de que os judeus celebravam a Páscoa sem entender esse significado especificamente. Eles talvez entendiam o significado da Páscoa como foi instituída para eles lá no passado, mas não entendiam que ela apontava para o sacrifício do Senhor Jesus. Mas o fato é que era esse o significado principal dela, e nós agora também, através do partir do pão, olhamos para o Calvário e nossos olhos são levados, né, para o nosso Salvador que morreu ali por nós. Portanto, o Senhor da mesa, ele quer ter comunhão conosco, né? Ele desejou muito e continua desejando ter comunhão conosco. E isso ele disse e fez há poucas horas de ser crucificado. Na noite em que foi traído, vamos ainda falar sobre isso um pouco. Se nós estivéssemos prestes a viver as horas mais difíceis da nossa vida, se nós estivéssemos prestes a passar pelo maior sofrimento que poderia estar diante de nós, se nós soubéssemos exatamente aquilo que ia acontecer conosco nas próximas horas, será que nós teríamos desejo de se sentar à mesa para uma celebração? Será que nós teríamos desejo, né, de estar com algumas pessoas para uma refeição e ter comunhão com essas pessoas, né? Ou será que nós ficaríamos deprimidos em algum canto, tentando nos livrar, né, daquele sofrimento? Pois o Senhor, mesmo sabendo exatamente o que iria acontecer com ele, ele desejou ter comunhão com os seus discípulos, ele desejou se sentar à mesa com eles, comer a Páscoa com eles, e ele deseja ainda conosco, né, ter comunhão, estar à mesa conosco. Diferentemente dos relatos de Mateus e Marcos, o Senhor esclarece que aquela nova celebração se tratava de um memorial, né? Ele diz, fazei isto em memória de mim. Essa é uma questão que também nós vamos ver lá em 1 Coríntios, né? Mas temos, já podemos aqui ir nos familiarizando com esse pensamento, porque eu creio que ele vai ser um pensamento que vai
permear, né, a nossa palestra até o final agora, e é aquilo que nós devemos colocar em nossos corações. Fazer isto em memória de mim. O Senhor, ele queria ser lembrado pelos seus discípulos. Ele sabia que ele morreria, ressuscitaria e voltaria para o céu. Ele estaria ausente a partir de então. E ele queria ser lembrado pelos seus discípulos. E essa lembrança, né, esse memorial, essa recordação, ela é acima de tudo a respeito dele, né? Nós somos facilmente levados a pensar, a dizer nas reuniões, né, no partir do pão, que nós estamos ali lembrando a morte do Senhor. Isso é um desdobramento necessário, né, digamos assim, do assunto, mas o fato é que nós devemos nos lembrar dele, em memória dele, né? Mas vamos também falar disso um pouco mais adiante. Bom, temos ainda o relato de Paulo em 1 Coríntios, né? Esse relato nos apresenta mais alguns detalhes e pensamentos, além daqueles que Lucas já tinha acrescentado. Vamos analisar então esse recorte de 1 Coríntios 11, versículos 23 a 28. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Mateus e João estiveram presentes naquela noite. Eles eram duas pessoas que estavam naquele cenáculo, sentados à mesa com o Senhor Jesus. Portanto, eles são testemunhas oculares, eles viram, eles relataram aquilo que eles viram de fato. Marcos e Lucas não estiveram naquela noite, portanto, eles receberam o relato de outras pessoas que assistiram, né? Eles ouviram o relato e transmitiram nos evangelhos que escreveram. Mas Paulo recebeu diretamente do Senhor, né? Isso foi já também comentado aqui hoje cedo pelo irmão Ricardo. Paulo recebeu algumas revelações diretamente do Senhor, algumas coisas, né, que o Senhor não transmitiu a mais ninguém a não ser a Paulo. Ele queria que Paulo fosse o portador daquelas informações. E essa é uma delas, né? Paulo recebeu diretamente do Senhor. Portanto, o relato de Paulo, ele nos mostra exatamente aquilo que o Senhor queria nos comunicar, né? Não que Mateus, Marcos e Lucas tenham feito um relato inadequado ou faltando coisas, não é nada disso. Todos os relatos são inspirados pelo Espírito Santo, né? Mas cada um tem o seu lugar, tem a sua função, digamos assim, né? Dentro da palavra de Deus. Ele atinge um público, tem uma perspectiva, apresenta uma perspectiva diferente dos fatos, mas Paulo transmitiu aquilo que o Senhor quis comunicar. E nesse relato de Paulo, nós somos lembrados que o Senhor instituiu a ceia na noite em que foi traído, né? Os evangelhos não falam isso, apesar de que é claro, né? É só analisar ali a sequência dos fatos que nós vamos ver que foi assim. Portanto, ao invés de angústia e tristeza daquela noite sombria, né, daquilo que o Senhor sabia que estava para acontecer, o Senhor partiu o pão com os seus discípulos, né? Só uma rápida passagem pelos fatos, né? Saindo daquele lugar em que o Senhor Jesus estava com os seus discípulos, ele vai para o Monte das Oliveiras. Ali ele sofre intensamente já, passa por terrível angústia, e os seus discípulos não conseguem acompanhá-lo nem um pouco, porque eles estavam dormindo, né? Ficaram tão cansados que eles dormiram e nem perceberam que o seu mestre estava sofrendo tanto. Depois disso, ele é traído por daqueles que esteve mais próximo dele durante aqueles 3 anos de ministério. Ele é entregue, então, na mão dos seus algozes.
ele passa por algumas sessões de um julgamento totalmente manipulado, totalmente injusto. Um dos seus mais próximos também o nega, e depois ele começa a sofrer os sofrimentos físicos, é levado até a cruz, é pregado ali, e por fim ele ainda recebe, né, da parte de Deus todo o castigo que nós merecíamos pelos nossos pecados. Portanto, é notável que o Senhor, naquele contexto, né, tenha instituído uma refeição com prazer, com amor, e tenha desejado que não só os seus discípulos fizessem aquilo naquela noite com ele, mas que nós também continuássemos fazendo depois. Portanto, essa passagem de 1 Coríntios, né, ela reforça a ideia do memorial. Né? Nós vimos que só Lucas falou, né, em memória de mim até aqui, e ele só fala quando o pão é partido. Mas aqui nós vemos essa frase tanto no momento do pão quanto no momento do cálice, em memória de mim. O versículo 26 introduz 3 novos pensamentos. Primeiro, todas as vezes. Então nós temos aqui uma periodicidade, né? Quantas vezes o Senhor quer que nós façamos essa refeição, façamos esse memorial? Né? Quantas vezes Ele quer que nós nos lembremos dele? Será que uma vez por ano é suficiente? Será que uma vez por mês? E aí eu nem estou dizendo que do hábito, né, que nós temos de fazer uma vez por semana, mas estou falando agora também da nossa condição pessoal. Né? Será que eu me dou por satisfeito se eu apenas uma vez por mês comparecer às reuniões para participar? Será que eu fico satisfeito se eu puder a cada 3 meses somente aparecer para participar? Ou será que eu tenho como uma questão principal para mim o estar ali todos os domingos, todo o primeiro dia da semana para participar? Será que eu, durante a semana, faltaria o trabalho, né, por causa de um resfriado, uma coisa menor, né? E no domingo eu falto ao partir do pão por causa dessas mesmas condições, né? Esse é um bom exercício, né? Não estou dizendo que não exista motivo justo para não vir no partir do pão. Claro que existe, né? A pessoa pode estar doente realmente, pode estar com alguma coisa. Mas um bom exercício é pensarmos, né? Será que esse mesmo motivo aqui, que está me fazendo faltar à reunião no domingo, me faria também faltar ao trabalho durante a semana? Porque se eu consigo me esforçar para ir ao trabalho durante a semana, talvez aquele motivo não seja forte o suficiente para eu não ir à reunião no domingo. Né? E foi o Senhor Jesus que disse, né? Todas as vezes. Ele disse, né? Através do apóstolo Paulo, ele revelou isso ao apóstolo Paulo. Ele que quis assim, todas as vezes que vos reunirdes. Então, quantas vezes devemos fazer? É uma pergunta que precisamos fazer para nós mesmos, né? Atos capítulo 20, versículo 7, nós vemos qual foi a periodicidade que se estabeleceu ali entre os discípulos no início da igreja. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem, no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Portanto, aqui nós vemos uma referência ao partir do pão no primeiro dia da semana. Contextualizando rapidamente nessa passagem de Atos, Paulo estava viajando, ele estava viajando de navio, né? Estava navegando. E havia irmãos com ele, pelo menos um irmão no navio com ele, com certeza havia, né? E provavelmente era Lucas, porque é Lucas que faz o relato do livro de Atos, e o versículo 6, por exemplo, né? Tem uma narrativa, né, da navegação, do trajeto que eles estavam fazendo, e essa narrativa ali é apresentada por uma segunda pessoa, né? Não pelo apóstolo ou por alguém dizendo o que aconteceu com o apóstolo. Né? Só para esclarecer melhor, então, no versículo 6 diz: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto. Portanto, havia pelo menos mais uma pessoa, né, com Paulo no navio. Isso era suficiente para ter uma reunião, né? Afinal de contas, uma reunião pode acontecer com 2 ou 3, não é isso? Mas Paulo não cogitou partir o pão, se reunir no navio. Ele poderia ter pensado, bom, vamos viajando aqui, quando chegar no domingo a gente faz aqui o partir do pão,
no navio mesmo, nós dois aqui, e vamos seguir viagem. Mas não foi assim. Ele para numa cidade onde havia irmãos, onde havia uma assembleia constituída. Ele chega ali, segundo os meus cálculos, né, numa terça-feira, e ele espera até o domingo seguinte para partir o pão, né? Então, Paulo, ele fez um esforço, né, para partir o pão com os irmãos ali. Ele tinha pressa, ele estava viajando, mas ele aportou ali e esperou o dia em que deveriam partir o pão para participar com os irmãos, né? Um outro ponto, né, eu acabei invertendo ali, o ponto principal é que os irmãos tinham o hábito de partir o pão no domingo, né? Aqui não diz que eles se reuniram no domingo para ouvir uma palestra do apóstolo Paulo. Eles se reuniram no domingo para fazer um ministério especial, já que Paulo estava lá. Não, eles se reuniram para partir o pão. E, obviamente, Paulo estando ali, participou com eles, né? E Paulo, então, chega ali numa terça-feira e espera, né, até o domingo para partir o pão e vai embora na segunda-feira. Então, Paulo estava viajando, ele não estava sozinho, né? Mas ele não cogitou partir o pão no navio. Ele quis fazer isso em Troade, onde havia uma assembleia constituída, e é assim que deve ser, né? A ceia é uma celebração para a assembleia, né? E não para fazermos de modo itinerante, digamos assim, né? Então, por exemplo, se eu estiver viajando, eu e minha esposa, para alguma cidade onde não tem nenhum irmão, e eu passar o domingo lá, eu vou ter que passar esse domingo sem partir o pão, porque eu não devo, né, partir o pão somente com ela lá, já que não há ali uma assembleia constituída. E agora, novamente, né, uma pergunta. Nós temos desejado celebrar a ceia todos os domingos, juntamente com os nossos irmãos? Temos nos esforçado para isso, né? Paulo fez algum esforço para estar ali com os irmãos, para não passar mais um domingo sem partir o pão. Ele aportou e esperou para seguir viagem. E os irmãos faziam isso também costumeiramente naquele dia. O segundo pensamento que temos aqui no versículo 26 é: anunciais a morte do Senhor. Portanto, quando partimos o pão, mesmo em silêncio, anunciamos a morte do Senhor, né? Não é que nós, quando partimos o pão, precisamos falar: eu estou aqui anunciando a morte do Senhor. Não. Isso é inerente ao ato do partir do pão, né? Ao partirmos o pão, estamos anunciando a morte do Senhor. O fato é que a morte do Senhor nem precisaria talvez dizer, né? É algo de extrema importância para nós, né? Por um lado, é o sacrifício, né? Através da sua morte, da sua entrega, ele ofereceu um sacrifício de si mesmo em cheiro suave para Deus, né? Onde se cumpre ali a figura do holocausto, né? O Senhor oferecendo a sua própria vida em cheiro suave, em sacrifício de cheiro suave para Deus. E por outro lado, essa morte, essa mesma morte, é a oferta pelos nossos pecados, né? Cumpre também ali o cumprimento, né, de uma figura do Antigo Testamento, que é aquela oferta pelos nossos pecados. Portanto, é a base fundamental da nossa relação com Deus, é a base fundamental da nossa fé. Nós não seríamos, nós estaríamos destinados à perdição eterna se não fosse a morte do Senhor Jesus. Se ela não tivesse acontecido, nós estaríamos para sempre longe de Deus. Portanto, esse ato de tão grande amor, de tão grande valor, ele deve ser anunciado, e é isso que nós fazemos quando partimos o pão. E a base, essa morte, né, portanto, é a base para que a glória de Deus fosse restabelecida e nossos pecados fossem perdoados. É um grande privilégio para nós ressaltar esse feito, né? Nós anunciarmos a morte do nosso bendito Salvador é um grande privilégio que nós deveríamos desejar ardentemente fazer todos os domingos. Portanto, nós através desse anúncio, né, nós de alguma forma estamos esse anúncio, né, dessa morte, desse sacrifício, ele remete tanto à humilhação do Senhor Jesus, quanto também tem a sua glória, né? A sua glória é colocada também nesse momento, e nós vamos ver como isso acontece depois, mas eu citei ali Hebreus 2, 12, versículo 2,
que é onde nós somos lembrados, né, que o Senhor, tendo em vista a alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, né? Portanto, a morte e a glória do Senhor Jesus, elas estão intimamente conectadas. Sobre a glória ainda vamos falar. E o terceiro pensamento, né? Até que venha, o terceiro pensamento do versículo 26. Temos ouvido bastante já sobre essa vinda, né? Essa vinda para a igreja, né? Para nos ares, né? Para levar, para reunir a sua igreja e também os santos do Antigo Testamento para estar com ele, né? Para ele introduzir na casa do Pai. Portanto, o arrebatamento, que é o termo final da igreja na terra, é o dia, é o termo final também da celebração do partir do pão. Né? O irmão também já falou sobre isso. Talvez ontem tenha sido a última vez que nós celebramos o partir do pão, porque o arrebatamento pode acontecer hoje, pode acontecer antes do próximo domingo, e não teremos uma outra oportunidade. O Senhor prometeu pessoalmente nos buscar nesse dia. Né? É tão grande o amor dele por nós, é tão grande o desejo dele de estar conosco, que ele vem pessoalmente nos buscar. Né? Como o irmão disse, ele não vai mandar anjos, não vai delegar essa tarefa para ninguém, mas ele vem nos buscar nos ares pessoalmente. Né? Não é que nós vamos ser introduzidos na casa do Pai e ele estará lá sentado no trono, o Senhor Jesus estará lá sentado no trono nos esperando. Não, ele vem nos buscar. Né? O nosso encontro é com ele pessoalmente. E ele nos introduz na casa do Pai. Né? Quando um jovem, ele conhece uma jovem, né, ou, enfim, começa a ter um noivado, contrai um noivado com uma jovem, né, e vice-versa também, ele quer levar ela, né, na sua casa para apresentar para os seus pais, ou vice-versa, e assim é também com o Senhor. Ele nos introduzirá na casa do Pai. Né? Esse é um pensamento maravilhoso que nós devemos valorizar. Até lá, devemos celebrar a sua memória diligentemente. Né? Porque o fato é que o nosso Salvador, o nosso bondoso Salvador, ele não está aqui conosco, ele está ausente. Né? Temos cantado um hino que fala isso, ou alguns hinos, né? Mas tem um hino que fala, né? Do meu Salvador ausente, comemoro o grande amor. Estando ele ausente, nós devemos meditar, estar sempre com nossos olhos voltados para ele, e devemos fazer isso coletivamente nesse dia. E nesse dia, no dia em que formos arrebatados, não precisaremos mais lembrar do Salvador ausente, porque estaremos para sempre com o Senhor, pois o veremos face a face. Portanto, anunciar a morte até que venha é uma maravilhosa conexão, né, entre a humilhação do Senhor e a sua glória. Nesse caso, uma das suas glórias, né? Porque a sua glória ainda não terá sido manifestada aqui no mundo, mas nós poderemos contemplar a sua glória agora pessoalmente, e também o próprio fato dele introduzir aqueles que ele salvou através do seu próprio sangue, através da sua obra, essa já é, sem dúvida nenhuma, uma das suas glórias que merecem ser ressaltadas. E aí nós temos o versículo 28, o examine-se, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba. Aqui nós somos lembrados do nosso dever pessoal de santidade para com o Senhor da mesa. Nós devemos nos examinar, nós devemos olhar para dentro de nós e percebermos, né, se nós estamos andando de modo condizente com a santidade que essa mesa merece ter, né, com os direitos do Senhor dessa mesa. E se fizermos esse autoexame diariamente, né, em todos os momentos da nossa vida, nós evitaremos problemas muito maiores para nós mesmos, né? Porque quando nós não fazemos o autoexame, nós cometemos erros maiores, né? Nós não corrigimos os pequenos erros, não tratamos do pequeno mal na nossa vida, e isso vai crescendo e se torna algo que depois acaba interrompendo definitivamente, ou por um longo tempo, a nossa comunhão com o Senhor. Portanto, o Senhor deseja comer conosco. Ele nos franqueou as destas de sua preciosa comunhão. Ele nos convidou para a sua mesa.
e nós devemos levar isso em consideração, não tratando isso de modo leviano, né? Não tratando isso de uma maneira sem importância, mas dando a isso o valor e a importância que de fato tem. Ele nos amou tanto, né, que passou por todo aquele terrível sofrimento e agora espera o dia que virá nos buscar para estar com ele. Nós sempre analisamos, né, essa questão do arrebatamento, da vinda do Senhor para nos buscar, sob a nossa perspectiva, né? Nós queremos estar com o Senhor, nós queremos aprender como é isso, como será, o que acontecerá nesse dia, mas o fato é que nós olhamos pouco para a perspectiva dele, né? E quanto desejo certamente ele tem de que esse dia chegue e ele venha também a ter a nós com ele ali na casa do Pai. Portanto, né, nós não devemos considerar esse ato uma mera formalidade, né, ou até mesmo um fardo, né? Pô, tem que acordar cedo no domingo, na reunião, senão os irmãos vão falar, os irmãos vão reparar que eu não estou indo, né? Não, na verdade, deveria ser o grande momento da nossa semana. Deveria ser a grande oportunidade que nós temos de estar com os irmãos e com o nosso Senhor no meio da nossa reunião. Ou talvez nós ficamos desconfortáveis, né? Essa semana não foi uma semana legal, eu tive algum pensamento que não foi bom, falei uma palavra desagradável no trânsito, né? Então não vou no domingo, né? Se eu for, eu fico desconfortável na reunião. Na verdade, nós devemos examinar a nós mesmos, aplicar a palavra a nós, fazer essa purificação que a palavra promove, né? E participar. É isso que o Senhor espera de nós. Portanto, o Senhor requer que nós nos apartemos da iniquidade, seja qual for, né, a sua forma de manifestação, mas quer que nós participemos. E agora vamos voltar a um ponto, né, que é um ponto que nós não comentamos muito, mas que é um ponto central. Fazer isto em memória de mim. Esse é o ponto do memorial. O Senhor instituiu um memorial de si mesmo, né? Mas o que é um memorial? Talvez seja até algo fácil de compreender, né? Mas vamos usar como exemplo o que vai acontecer amanhã aqui no estado de São Paulo, né? Amanhã tem um feriado aqui em São Paulo em comemoração de um ato heróico, né? Que pelo menos é essa concepção que os paulistas têm, né? Da data, né? Em que o estado de São Paulo lutou contra o Brasil, né? Havia lá uma disputa entre o governo do estado e o governo federal. E São Paulo disse, vamos fazer uma guerra, vamos nos libertar da tirania, né? E nesse dia, especificamente, 9 de julho, morreram 4 jovens num protesto. E aí instituíram essa data como uma data especial, uma data que ressalta o heroísmo do povo paulistano, né? Isso é um memorial, né? Porque as autoridades daqui de São Paulo entenderam que era uma data tão importante, que era um acontecimento tão importante, que ele merecia ser lembrado todo ano. E nós, então, temos esse feriado aí, né? O pessoal aqui de São Paulo, né? Nós lá no Rio não temos. E nem em outros lugares do Brasil. Mas e se esse fato, né, que é chamado de Revolução Constitucionalista, fosse tão importante, mas tão importante, que as autoridades de São Paulo falassem assim, vamos ter um feriado toda semana para comemorar? Todo mundo ia gostar, né? Principalmente se caísse ali na terça-feira, na segunda, né? Seria ótimo. Mas o fato é que isso ressaltaria o quê? O valor desse evento para os paulistas, né? Seria algo inesquecível, ninguém mais ia esquecer da Revolução Constitucionalista aqui em São Paulo. Toda criança ia saber o significado, todo adulto ia saber o significado, ia ser algo que ia ficar fixado na memória de todos. Toda semana iam lembrar da Revolução Constitucionalista. E por que a gente está falando disso, né? Porque é exatamente isso que o Senhor quis fazer, né? Ele quis que nós lembrássemos dele toda semana, ou melhor, todas as vezes que nos reuníssemos. Todas as vezes que nos reuníssemos, deveríamos fazer isso em memória dele, né? Ele quer que nós compreendamos a importância que ele tem para nós e que muitas vezes nós não compreendemos, né? Então, o memorial é um monumento, uma data que se estabelece, né,
com o objetivo de manter vivo na memória coletiva algum fato importante, né? E o Senhor determinou então que ele seja lembrado, né? Não apenas a sua morte, mas ele seja lembrado, né? Que nós possamos nos lembrar dele, possamos contemplá-lo, né? Olhar para o Senhor Jesus através da sua palavra e ver ressaltadas as suas glórias, o seu amor, as suas virtudes. É isso que ele quer que nós façamos. Portanto, nesse momento, nossas misérias, nossos pedidos, nossas necessidades, nossas dificuldades, nada disso tem lugar, né? Apenas o Senhor. Nós não estamos aqui, naquele momento de partir o pão, para reclamar, para choramingar, para pedir, para, mesmo que seja para dizer, Senhor, eu era um terrível pecador e o Senhor morreu na cruz por mim. Não, não é esse o ponto. O ponto é que o Senhor é a pessoa bendita, o Filho de Deus bendito que se entregou por amor a Deus e por amor a nós. Nós devemos contemplar o seu caráter, as suas qualidades e a sua pessoa. Portanto, sabendo da nossa tendência, né, de nos afastar, o Senhor estabeleceu um memorial de si mesmo, onde a sua pessoa bendita é apreciada, o seu amor é contemplado, suas virtudes e suas glórias, suas belezas morais são evidenciadas diante dos nossos olhos, sua morte é anunciada, a provisão para o corpo é observada, né? O pão e o vinho, né, eu mencionei aqui apenas como uma lembrança, né, de que esses elementos eles têm um papel também de fortalecer o corpo e de trazer alegria, né? Não é esse o ponto principal, mas apenas para mostrar também esse aspecto. A comunhão é desfrutada, sua vinda e sua glória futura é esperada, né? Fazer isto todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim e anunciais a minha morte até que eu venha. Quantos motivos para participar com os corações cheios, né? Isso nos fortalece, nos faz ter forças para a caminhada da fé. E apenas para concluir, tem uma passagem na vida do povo de Israel no deserto, não vamos ler, apenas para lembrar, que é aquela passagem em que Moisés sobe ao monte para conversar com Deus, para receber a lei. E quando Moisés está lá em cima, ele fica lá 40 dias e 40 noites, o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse, levanta-te e faze-nos deuses. O povo, apenas 40 dias, e o povo parou de esperar, cansou de esperar o Senhor, o Moisés, né? O povo ficou cansado, não tinha mais ânimo para esperar e resolveu resolver as coisas por conta própria e disse, bom, nós precisamos de um Deus, vamos fazer um aqui para nós então. E fez um bezerro de ouro. E isso nos ensina uma lição, né? Essa passagem, ela traz um contraste, né, sobre como deve ser e a importância do significado da espera pelo Senhor. Moisés, ele subiu ao monte. O Senhor subiu para o céu, ele voltou para o céu. Moisés disse lá, esperai-nos aqui até que tornemos a voz. Ele estava com Josué. O Senhor também prometeu voltar. João 14, versículo 3, já ouvimos esse versículo várias vezes. Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, ou seja, alguns se cansam de esperar. 2 Pedro 3, versículo 4, né, Pedro fala sobre isso. Alguns cansados de esperar a vinda do Senhor. E o povo então disse, levanta-te, faze-nos deuses, porque este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha que desprezo, olha que zombaria, né, do povo para com aquele homem que havia feito tanto pelo povo. E Pedro fala que alguns até escarnecem da demora ou da suposta demora do Senhor. Mas o fato é que essa falta de esperança da vinda do Senhor nos faz pecar, né? Isso faz com que fracassemos na vida espiritual. Assim como o povo fracassou quando não mais pôde esperar, ou quando não mais conseguiu esperar a descida de Moisés do monte. Então nós devemos aprender, esse aqui é o texto de 2 Pedro, né? Cada um pode ler depois. Nós devemos
observar, né, esse exemplo do povo de Israel para aprender a importância da volta do Senhor em conexão com a sua mesa, né? Se nós participarmos do partir do pão todos os domingos com diligência, com o nosso olhar voltados para o Senhor, nós trilharemos a jornada da fé e estaremos prontos no dia em que o Senhor vier para nos buscar, né? Mas se nós nos cansarmos de esperar, nós fracassaremos como o povo de Israel também fracassou.